Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Raíza Félix e hoje eu vim trazer mais uma resenha de livro para vocês. Hoje eu vim falar do Libido Dominante, do E. Michael Jones. Para quem não conhece o autor, ele é professor de literatura em uma universidade nos Estados Unidos. E esse livro, Libido Dominante, ele foi publicado no Brasil em 2019 pela editora Vídeo Editorial. Que eu saiba, é o único livro dele publicado no Brasil até agora, mas ele tem vários outros livros. E nesse livro, Libido Dominante, ele vai falar... é um livro de história, mas não apenas. A tese central dele é que as elites usam a sexualidade para manipular e escravizar as massas. Ele vai argumentar que para uma sociedade conseguir se manter, ela precisa de uma ordem moral. E o pilar dessa ordem moral é a moral sexual. E ele vai dizer que quando a elite manipula essa moral sexual, essa sexualidade, ela consegue manipular as massas. Porque ele vai argumentar que uma sociedade conservadora, uma sociedade democrática, precisa que os cidadãos se autorregulem, que o cidadão consiga reconhecer seu desejo sexual e consiga submetê-lo às regras da sociedade. Ele vai dizer que antes do iluminismo, o cidadão fazia isso por si mesmo e tinha também o apoio da igreja. A igreja ficava ali como uma protetora da ordem moral. E ele vai dizer que depois do iluminismo, houve uma tentativa de tirar a igreja desse papel de reguladora da ordem moral e liberar as paixões da população. Não porque as elites quisessem um mundo livre, amor livre, aquela coisa meio hippie. Não, as elites queriam liberar as paixões do homem para poder melhor controlá-lo. O autor, o E. Michael Jones, vai argumentar, baseado em Santo Agostinho, que é mais fácil um homem que se deixou vencer pelas paixões, pelos instintos, ser dominado, porque ele vai virar um escravo dessa paixão, dessas paixões sexuais dele, e ele vai obedecer a quem quer que seja que garanta que ele tenha liberdade para exercer essas paixões. Então ele vai ficar numa dependência, numa escravidão, mas ao mesmo tempo vai ser uma escravidão prazerosa e o cidadão ele não vai perceber que ele está sendo escravizado. Enquanto isso, a elite manipula essa sexualidade cada vez mais liberada para conseguir objetivos políticos e econômicos. E essa ideia não é original do E. Michael Jones. Ele vai citar filósofos da antiguidade grega que propõem a mesma coisa. Vai citar também o Santo Agostinho, mas na nossa época é o único livro que eu conheço cuja tese central seja essa e seja desenvolvida pegando eventos da história mundial e explicando sobre essa ótica. Ele vai começar o livro falando do iluminismo e dos Illuminati. Tem muita gente, tem essa teoria da conspiração na internet, que os Illuminati são, sei lá, de outro planeta e que os Illuminati governam o mundo e que tem ritual satânico. Tem essas coisas todas que a gente vê na internet. E ele vai mostrar qual é a origem histórica dos Illuminati. Para quem não sabe, os Illuminati realmente existiram, mas não é essa coisa fantasiosa que a gente vê por aí. Era uma sociedade secreta, baseada na maçonaria. O criador, um homem chamado Weishaupt, na Alemanha, ele tinha estudado com os jesuítas. E ele era contra a igreja e contra os governos, contra as monarquias, e ele queria acabar com tanto a igreja quanto as monarquias. Então, o que ele fez?
ele abriu dentro da maçonaria como se fosse uma segunda sociedade secreta, os Illuminati, e ele usava os métodos jesuítas de educação e confissão. Na Igreja Católica, para quem não sabe, acho que todo mundo deve saber, você vai regularmente se confessar e o padre ele tem a obrigação de guardar segredo. E Michael Jones vai argumentar que na Igreja Católica você confessa o seu pecado e você é absolvido. A igreja ela não usa aquele pecado que você confessou para te dominar. E o que o Weishaupt dos Illuminati faz é exatamente o contrário. Ele instituiu na sociedade dos Illuminati as técnicas jesuítas de confissão, de educação, e ele ia recolhendo informações de todos os participantes. Só que aquelas informações não eram simplesmente divididas com o grupo todo. Era uma coisa de que quanto mais acima você estava na hierarquia, no caso o manda-chuva o Weishaupt, mais você sabia a respeito de todos ali na ordem. E tinha esquemas onde a pessoa tinha que confessar, escrever: eu sou assim, eu tenho esses sonhos, eu tenho esses desejos. E o Weishaupt usava isso para controlar essas pessoas. E ele também é o primeiro que escreve sobre técnicas que hoje a gente considera como manipulação psicológica. Ele vai falar, por exemplo, também muito de linguagem corporal, como é que você observando as pessoas, o jeito como falam, o jeito como olham, você consegue descobrir muitas coisas sobre essas pessoas. E o Weishaupt usava isso para melhor manter o controle daquelas pessoas ali naquela ordem. E essas ideias do Weishaupt deram origem ao iluminismo, essa ideia de que a igreja é ruim, de que as monarquias são ruins. E Michael Jones vai dizer que todas as revoluções subsequentes, depois do século XVIII, foram inspiradas pela ideia do iluminismo. E não só as revoluções, mas também várias correntes de pensamento. Ele vai dizer, então, por exemplo, que a psicologia ela se desenvolveu baseada em princípios iluministas. E ele vai dizer que, primeiramente, no caso da Revolução Francesa, os revolucionários quiseram liberar as pessoas da guarda moral da igreja, só que o autor vai dizer que se o homem não está mais se autorregulamentando, se ele não se controla mais, se ele não controla os seus instintos, a ordem social ela desmorona. Só que o ser humano ele não tolera o caos. Então, se o ser humano ele não está se controlando, alguém vai ter que controlá-lo. E é exatamente esse o objetivo das elites, que o ser humano deixe de abrir mão desse autocontrole para que as elites possam melhor controlá-lo. Porque elas controlam o estímulo, esse estímulo sexual, e o ser humano ele vai respondendo que nem um cachorrinho. Ele vai dizer que a primeira vez que isso realmente aconteceu em larga escala foi durante a Revolução Francesa. Ele vai dizer que os revolucionários começaram a provocar essa desordem e depois o que o Michael Jones vai dizer que isso vai acontecer em todos os casos, sempre que a ordem moral ela é atacada e começa a se permitir tudo, a situação foge do controle. Então depois, invariavelmente, vem um totalitarismo. Ele vai dizer que isso foi o que aconteceu na França. Com a Revolução Francesa, começaram a liberar muitas coisas, começaram a atacar a Igreja Católica, que era o árbitro ali da moral social, e que a coisa degringolou para um caos e um horror total. Ele vai mostrar, detalhar eventos que são bastante pesados, tem umas cenas bem pesadas da Revolução Francesa que ele descreve, e ele vai dizer que o terror que veio depois foi justamente uma medida para
trazia um pouco de ordem a essa sociedade que havia sido completamente destruída por conta desse abalo da moral social. E ele vai dizer, isso eu achei bem interessante, que a revolução sexual ela começa ali. A gente tem a tendência de achar que a revolução sexual começa nos anos 60, nos Estados Unidos, e ele vai dizer que não. O início da revolução sexual já é ali na Revolução Francesa. Aí ele vai mostrar um detalhe interessante do livro, é que ele vai comentar a vida de vários personagens importantes para a época. A Mary Wollstonecraft, ele vai falar do Freud, ele vai falar do William Reich, ele vai falar do Alfred Kinsey, e ele vai fazer uma conexão entre as teorias que essas pessoas escreviam, pregavam, e a vida dessas pessoas. Então, o que eu posso dizer é que os detalhes dessas biografias são muitas vezes perturbadores. Ele realmente faz a caveira de várias personalidades muito respeitadas no meio intelectual, só que ele tem uma bibliografia enorme na qual ele embasa essas acusações que ele faz. Eu achei esse detalhe do livro interessante, embora eu não precisasse de tanta biografia para acompanhar o livro. Eu acho que foi um pouco demasiado, mas eu sei que vai ter muita gente que vai gostar, porque isso torna o livro um pouco mais fluido, não é tanto acadêmico. Mas voltando à história. Depois da Revolução Francesa, ele vai mostrar, como eu disse, os pensadores, quais eram as ideias que estavam circulando ali na época. Ele vai falar muito do Newton, do Isaac Newton. E ele vai dizer que as ideias do Newton influenciaram muitos pensadores da época que passaram a pensar o ser humano não mais em termos espirituais. Ele vai dizer que o ser humano começou a ser pensado em termos físicos. O ser humano não seria nada mais do que uma máquina, e essa máquina ela poderia ser controlada, ela poderia ser manejada. E essa ideia ela vai se desenvolvendo, vai chegando o século XIX, e essa ideia, esses mecanismos de controle social, de controle da personalidade, da sexualidade, eles vão avançando, vão se desenvolvendo e dão origem à psicanálise, psicologia, à publicidade. E ele vai dizer que tudo isso tem origem no iluminismo e que se baseia nos princípios do iluminismo. Nessa questão, eu acho que ele foi um pouco crítico demais da psicologia. A minha impressão é que ele coloca a psicologia como algo feito só para manipular o paciente e que não traz nenhum benefício. Foi a impressão que eu tive. E eu acho que nesse sentido ele está equivocado, mas essa pesquisa que ele fez mostrando os inícios da psicologia, a conexão com o iluminismo, foi muito interessante. Em relação à publicidade, a análise que ele fez foi muito boa. Ele vai conectar o surgimento da publicidade junto com a ideia da psicologia. Os postulados da psicologia deram a base para a publicidade e a propaganda. Ele vai falar que tudo isso vem do iluminismo. E terminando essa parte em que ele fala do início da psicologia, da psiquiatria, ele vai falando também de quais eram as implicações políticas, o que estava acontecendo ali no mundo nessa época, no início do século XX, final do século XIX. E ele vai dizer que essas ideias, isso que eu acho muito legal no livro dele, ele vai mostrar as consequências políticas de várias ideias. Ele vai dizer, por exemplo, que essas ideias de liberação sexual, de que o ser humano ele não pode ser reprimido, que a igreja é repressora, que a família é repressora, que o governo é repressor, foram se espalhando ali na Europa, principalmente na Alemanha,
e que isso ocasionou uma liberalização dos costumes. Na década de 10, na década de 20, a Alemanha era bastante liberal em termos de sexualidade. E o Wilhelm Reich Zumbasp, ele vai... Zumbasp, não, desculpa, alemão, pensei em alemão. Por exemplo, o Wilhelm Reich, ele vai dizer que o meio de você desestabilizar o governo é você liberar sexualmente o cidadão. Porque um cidadão que fica refém dos seus desejos, ele não é mais uma pessoa tranquila, ele já tem um espírito que fica sempre perturbado, porque ele vai correndo atrás de satisfazer os desejos dele e ele não encontra sossego. Então ele tem um espírito revolucionário e ele pode ser usado como um catalisador de revolução no país onde ele mora. Isso é o que o Reich vai dizer. Ele vai dizer isso de uma forma positiva e o E. Michael Jones vai criticar isso, não vai dizer que está errado. Ele vai dizer que isso, na verdade, é uma manipulação. Ele vai dizer que o homem moral, ele é tranquilo e ele submete os desejos dele à razão. O homem que se deixa levar pelas paixões, ele não submete mais o desejo dele à razão. Então, ele, no fim das contas, como eu disse no início do vídeo, ele é controlado pelas paixões. Ele vira refém de quem controla o estímulo para essas paixões. E voltando ao caso da Alemanha, com a liberalização dos costumes, as pessoas estavam começando a sentir uma certa insegurança. Porque tudo aquilo que era condenado passou a ser liberado. E ele vai dizer que a ascensão do Hitler teve como uma das causas essa liberalização. Ele vai dizer que houve tamanha desordem na sociedade, que a sociedade meio que pedia inconscientemente um totalitarismo. E ele vai dizer que a mesma coisa aconteceu na União Soviética. Quando os comunistas chegaram ao poder, eles começaram a reformar leis de casamento, de família, tornando as coisas muito mais liberais. E o que aconteceu foi o caos social. Porque se você libera os costumes sexuais, a família é muito afetada. Se a família é afetada, as crianças também são afetadas. Então a sociedade inteira sai daquela estrutura que tinha antes. E o autor vai falar do que aconteceu na União Soviética. Ele vai falar que foi liberado muitas coisas, o casamento não era mais aquela estrutura vitalícia, muitas crianças eram mandadas, não ficavam com os pais, mas eram mandadas como se fosse, não era bem um orfanato, era como se fosse uma creche do governo, e a ideia era desestabilizar a família, usar essa liberação dos costumes sexuais e essa creche do governo para desestabilizar a família e assim desestabilizar aquela ordem burguesa que tinha e fazer o homem, o ser humano, revolucionário e que ele tivesse uma lealdade com o governo comunista, porque era aquele governo comunista que permitia que ele explorasse todos os seus desejos, todos os seus sentidos. Só que ele vai dizer que o resultado foi catastrófico. Aumentou muito a delinquência juvenil, aumentou muito o número de doenças sexualmente transmissíveis, teve muito aborto, e ele vai dizer, inclusive, que não existe liberação sexual sem o aborto. Você precisa do aborto para ter libertação sexual, porque se o sexo vai ter uma consequência, que é o filho, você não está mais tão livre. Então ele vai dizer que qualquer sociedade que queira liberalizar a sexualidade, liberalizar os costumes, vai ter que aprovar o aborto. Foi o que a União Soviética fez. E ele vai dizer que houve uma tamanha desordem que o resultado depois
foi a ascensão de Stalin ao poder, mais uma vez o totalitarismo. E no governo do Stalin, ele já começou a cortar as asinhas do povo. Ele proibiu o aborto, fez leis de matrimônio mais rígidas, tudo para botar a sociedade de volta a uma ordem, ainda que não fosse mais a ordem burguesa, mas ele tinha que parar aquela desordem. Gente, já tá 20 minutos. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro. É só uma introdução. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho, de comentar, de deixar o seu joinha. Como vocês estão vendo, é um livro muito complexo. Então eu vou ter que fazer mais de um vídeo falando desse livro. Não sei quantos serão, mas eu pretendo não passar de 20 minutos em cada vídeo para não ficar uma coisa muito longa para vocês, tá? Bom, então a gente se vê no próximo vídeo. Eu agradeço a sua atenção. Se você tiver alguma pergunta, escreve aqui abaixo. E já falei tudo, né? Bom, vou gravar o segundo vídeo. Beijo!